Olá, amigo veterinário, olá, amigo acadêmico e você que acompanha esse conteúdo incrível que a VetMart está apresentando aqui pra gente, que é a websérie de verão Doenças do Verão. E essa websérie, ela vai acontecer ao longo de todo esse mês de janeiro, sendo que agora é o primeiro episódio. E se prepara porque toda sexta-feira vamos falar de uma doença diferente, né, meu amor? Você pode estar falando assim, tá, mas quem é esse pessoal? Nunca vi Quem são aqui. vocês aí que querem de paraquedas? Quem são vocês? Se ele já chamou amor, quer dizer o quê? Que somos o casal Vet, como muitos conhecem. Somos casados, meu nome é Andressa Adriele. E meu nome é Fabrício Araújo, somos também médicos veterinários, é importante lembrar. Justamente, estamos aqui como você que está aí para aprender sobre essas doenças que são bem comuns e problemáticas. Precisamos entender mais, não é isso? Exatamente. E nessa websérie de hoje, no episódio de hoje, nós vamos falar especificamente da dirofilariose. Podemos já dar um time? Foi até um pequeno trava-língua para sair direitinho, porque sabemos que dá uma certa enroladinha quando vamos falar esse termo. Vou falar aqui. Pode falar. Sem errar? Sem errar. Dirofilariose? Falar 3 vezes bem rápido, você que tem em casa, acho que é difícil. Eu quero ver. Se você ainda for audacioso, você ainda vai colocar na internet dirofilariose. E ainda vai marcar aqui o VetMart. Eu falei sem errar? Perfeitamente. Gente, é melhor falar verme do coração, né? Pronto, que é como vulgarmente até é conhecido. Mas importante, hoje vamos falar sobre essa doença. Na próxima semana, próxima sexta-feira, já bota no alarme do seu celular, vamos falar sobre ectoparasitas. Na terceira sexta-feira desse mês, vamos falar sobre leishmaniose. E na última sexta-feira, vamos reunir esses 3 especialistas que vocês vão conhecer ao longo dessas semanas. E vai ser uma masterclass ao vivo, onde não vai ser a gente que vai estar perguntando para eles, mas você, aí da sua casa, tirando todas as suas dúvidas, né, meu bem? Então fica ligado, veterinário, que tem muita coisa boa durante agora, em janeiro. Começar 2023 já com bastante conhecimento. Perfeito. Entendemos, então, que hoje vamos abordar sobre dirofilariose. Sabemos que é uma doença de importância muito grande no contexto clínico do médico veterinário. É uma zoonose muito importante e vamos desmistificar para entender. É realmente uma doença que aumenta do verão? Não é, mas aqui não vai ser eu nem a Andressa que vamos abordar sobre isso. Não temos nem a capacidade realmente para falar Técnica, sobre isso. embasamento técnico total para estar embasando você sobre isso. Por isso trouxemos uma super convidada, né, meu bem? Sim, doutora Fernanda Nieri. Vou falar um pouquinho sobre o seu currículo aqui. Médica veterinária, mestre e doutora em epidemiologia experimental e aplicada em zoonoses pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, USP. Professora, pesquisadora na área de doenças transmitidas por vetores. Doutora, super seja bem-vindo a esse videocast. É um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho para os nossos colegas e alunos sobre a dirofilariose. Olha, ela fala. Mas, de primeira. não, mas foi tão rápido. Vamos lá, dirofilariose. Dirofilariose. Agora acho que todo mundo tá pegando já o hábito de falar. Agora vai E até pegar o final do videocast vamos desmistificar muito, não só aprender a falar de forma correta essa doença, mas desmistificar muitos mitos que foram criadas ao redor dessa doença, né? E esclarecer, né, trazer as atualizações que a gente que vem surgindo ao longo dos anos, o que é muito importante para os colegas que estão na prática clínica, né, que acabam... Perfeito. E até mesmo a maioria dos nossos ouvintes aqui, que estão assistindo a gente, né, são estudantes. Aí é agora que você tem que aprender e já sobressair aqueles que estão ainda assim achando que sabem. Exatamente, porque se você sai com esse diferencial, com outra bagagem que os outros colegas não têm, o É um sucesso diferencial competitivo. vem garantido. É isso aí. Sensacional, Vet. Então você já entendeu que aqui no VetMart você vai ter um conteúdo de muita qualidade ao longo de todo esse mês. Então fica com a gente, como eu já falei, bota aí no seu celular toda sexta-feira para você estar aqui, ó, batendo ponto aqui com a gente para estar acompanhando o conteúdo. Mas para começar, Fernanda, pode chamar de Fernanda? Deve. Ah, tá, porque tem que saber se é doutora, se é Fernanda, Não, eu pode sou ser a Fernanda. Ótimo, então. Então, Fernanda, quando a gente fala da dirofilariose, em questão de prevalência no Brasil, como a gente consegue observar isso? Então, existem vários estudos que vêm sendo conduzidos ao longo dos anos, né, que mostram que vem aumentando a prevalência da doença no Brasil. Embora
a utilização de algumas medicações como profilaxia acabou diminuindo a Segurando o aumento, prevalência, né? ao longo do tempo. Mas a gente vem observando um outro negócio, que é a resistência, né, desses vermes, porque a dirofilariose é causada por um verme, às medicações utilizadas como profilaxia. Porque muitas vezes, né, os responsáveis por esses animais acabam não fazendo a administração correta, periódica, do jeito que deve ser, e isso faz com que a gente selecione linhagens resistentes à medicação, né? Então a gente começa a entrar num processo aí de que populações de vermes já não respondem do mesmo jeito às medicações utilizadas na medicina veterinária. Nossa, então logo de cara já vai pegando essa informação que é de suma importância para a área clínica, né? Sim, e além, né, da medicação que a gente utiliza como prevenção, né, que é a famosa ivermectina. Quem não lembra do Cardomec, né, gente? Isso olha, já dedurei minha idade, né, porque eu sou da época do Cardomec. Essa é antiga. Né? Essa é antiga. E desde que esse protocolo começou a ser utilizado aqui no país, né, muitas pessoas com medo de seus animais serem infectados acabam, né, utilizando isso de forma periódica e não constante. Isso faz com que a gente tenha, né, um aumento aí da resistência. Um outro fator, há pouco tempo descobriu-se que existe uma bactéria que é imprescindível para que esse verme se desenvolva. E aí muitos tratamentos têm sido voltados para matar essa bactéria. Se a gente mata a bactéria, a gente acaba matando o vermezinho do coração também, né? E como se descobriu isso? Com o tratamento para doença do carrapato, que é a erliquiose canina, a gente utiliza muito um antibiótico chamado doxiciclina, né? Essa bactériazinha que vive dentro do verme é do mesmo grupo das erlíquias. Nossa, sabia disso? Não fazia ideia. E aí, então, quando você medica o seu animal para erlíquia, ele pode estar co-infectado, ou seja, ter as duas infecções ao mesmo tempo, a gente acaba diminuindo a população de Dirofilaria circulante também. Então acaba que a gente trata para algo e já respinga. Você atira numa coisa, mas acaba acertando em outra. Então, esses dois fatores acabaram fazendo com que a gente tivesse aí uma segurada na expansão da doença, né? Mas as alterações climáticas, a ciência se debruçando em novas áreas de estudo, faz com que esses números voltem a aumentar novamente, né? Então, hoje a gente já sabe que no Rio de Janeiro, onde a gente tem uma concentração muito grande, tem um grupo sensacional que trabalha com dirofilariose lá, que é liderado pela doutora Norma Labarte, e eles fazem muitos trabalhos. Então, quanto mais você estuda, mais você conhece. É tipo assim, tava no tapete. Aí a gente acha que você não tem. Começa a levantar, abrir, né, e ver que não é bem que mais embaixo. é bem mais baixo. Então, existem localidades do Brasil onde não há estudos. Não é que não tem dirofilariose, a gente não sabe se tem ou não tem dirofilariose. O que a gente sabe? Que a gente precisa de um mosquito transmissor e precisa de animais infectados para que haja a transmissão para novos animais. O mosquito gosta de clima quente e gosta de umidade. O Brasil é o país perfeito para o mosquito se desenvolver. É a panela de pressão que o mosquito precisa. Ele gosta do Brasil, né? Então, a gente tem uma variação muito grande na prevalência ao longo de todo
o nosso território, né? Um país desse tamanho, com dimensão continental, a gente tem várias facetas, né? Mas ao longo da costa litorânea, que é onde estão concentradas as regiões de Mata Atlântica, a gente tem maior proliferação de vetor, a gente tem também o maior número de casos, né? Hoje já se sabe, na Ilha do Marajó tem um estudo muito interessante, que eles acharam uma prevalência de 60%. Nossa! De cães infectados com dirofilária, né? Então, assim, a região norte, né? O Pará... Eu digo assim, a gente que é da região norte, né? Acho que, não tem mosquito, Não né? chegou aqui ainda. Eu acho que vou sair dessa websérie aqui e falar assim, gente, tem tudo, mas tá tudo no tapete. E então já tem estudos mostrando na Ilha do Marajó, o Nordeste é uma grande área endêmica para dirofilariose e algumas regiões aqui do Sul e do Sudeste, né? Quanto mais temperado é a região, ou seja, quanto mais ameno for o clima, menor a chance, né, da gente ter a transmissão. Não que seja impossível, porque com as alterações que a gente vem observando no clima, os mosquitos, né, eles cada vez estão se adaptando mais ao nosso estilo. Quando né? ele tá vendo que estão fazendo pesquisa para combater ele, pera lá. Que peraí que pegar. Agora vou me atualizar, versão 2.0. Você tá esperando sair o tratamento, ele vai lá e... Tô assistindo uma live de como... Ele tá vendo. Né? Vocês acham que vão... espera aí. Não, espera aí que eu tenho todinho meu repertório aqui na manga. Tá bem aqui no Tá bem projetinho, aqui, né? E, doutora, nesse caso, a nossa websérie é falando de verdade das doenças do verão, que entra a verme no coração, que eu não vou querer falar de novo de dirofilariose. Tá aprendendo. E por que é a doença que a mais acomete no verão? Então, porque ela coincide justamente com a proliferação do vetor, né? Então, mosquito, os insetos vetores, né? Nesse caso aqui específico, são os mosquitos, eles têm maior atividade, né? Eles se reproduzem mais no verão, nas épocas quentes e úmidas do ano. Então, por isso que a gente chama de doença de verão. Mas como é que a gente vai falar de doença de verão, né? Por exemplo, lá no Nordeste. Sim, no Nordeste a gente verão tem o ano todo. verão com chuva e verão sem chuva. Norte Manaus, também é a mesma coisa. Nossa né? cidade natal, Manaus, é a mesma coisa. É Não, chuva lá sem chuva. tanto o verão quanto a umidade. Então, são dois fatores essenciais para a proliferação do vetor, do mosquito. E se a gente tem bastante mosquito, embora a porcentagem de mosquitos infectadas com o verme seja muito pequena, se a gente tem muito mosquito, a gente tem mais chance de transmissão. Né? Muito pertinente essa colocação. A senhora até começou a abordar um pouco antes sobre isso, que existem algumas regiões mais endêmicas, mas de forma geral, o Brasil todo podemos encontrar dirofilariose ou realmente só em regiões endêmicas? Não, a gente pode encontrar no Brasil todo. As taxas de prevalência, ou seja, né, os casos que a gente tem ao longo do tempo em determinada região é que variam muito. Tem regiões que são mais acometidas e regiões menos acometidas, né? Então, quanto mais para dentro do país a gente avança, né, menor são essas taxas. Não se sabe se é por ausência de vetor ou por ausência de estudos. Nossa, que é um ponto muito importante que eu acho que a gente vai abordar muito ao longo de toda essa websérie, talvez a falta de estudos para diagnosticar determinadas doenças. Exatamente. Esse é um problema, né, que a gente acaba esbarrando, que é o que a gente chama na nossa área de doenças parasitárias, que são as doenças negligenciadas, né? Embora a dirofilariose seja uma zoonose, ou seja, a gente tem... Já vou derrubar o microfone. Não, tá tudo certo. Tenha uma importância em saúde pública, ela é completamente negligenciada, né? E o vetor coincide com o mesmo vetor da dengue, da zika, da chikungunya, né? Então, tanto o Aedes aegypti quanto o Aedes albopictus podem ser vetores de dirofilariose. Então, a gente tem aí um risco humano muito grande
embutido também. Mas não existem estudos para essa área. São poucos os grupos que acabam se dedicando, né, a essa área de estudo. E aí a gente fica com carência de informação. Daí, inclusive, eu sei que tem muito acadêmico olhando a gente aí. Já é uma área que você pode começar a observar com mais carinho. Com mais, não podemos dizer nem com mais carinho, né? Não, mas com mais atenção. Porque já sabemos que é uma doença que tem prevalência em todo o território nacional, porém ainda faltam muitos estudos para essa área, né? Exatamente. O que as pessoas esquecem, né, que deixam de olhar para nós, para o nosso país, é que nós somos um país tropical e, como todo país tropical, suscetível a todas essas doenças tropicais. E a dirofilariose é uma delas, né? A leishmaniose é uma outra doença tropical. Então, a gente precisa ter olhos muito atentos, né? Porque quanto mais a doença circular em animais, a chance de acometer humanos aumenta também, né? Então tem esse olhar pro animal de estimação, pro animal de companhia, mas também tem esse olhar para a saúde pública, né? E a gente não pode esquecer que tá todo mundo de mãozinha dada, né? Exatamente. Que é o que a gente chama hoje de saúde única, né? A gente não dissocia mais o ambiente da saúde humana e da saúde animal. E o que tá acontece, todo mundo ligado. Fernanda, que às vezes na faculdade, na graduação, a gente escuta sobre saúde única e faz uma matéria ali muito passando pano, mas não observa a total complexidade de quanto isso é importante para nossa área, né? Muito importante. Exatamente. Essa visão macro, né, de estabelecer essas inter-relações são muito importantes, né? Não só para o desenvolvimento científico, mas também para o desenvolvimento profissional, né, do médico veterinário ou do médico que atua na área de medicina humana, né, ou dos biólogos, enfim, né? A gente tem que, foi o que eu falei, todo mundo de mãozinha dada. Perfeito. E doutora Fernanda, qual a importância dos vetores para a transmissão e proliferação da doença? Então, quanto mais mosquito a gente tem, maior chance que eles têm de se alimentar num hospedeiro infectado, ou seja, num animal que abrigue o verme, né? Então, assim, todas essas doenças, majoritariamente, em algum momento, foram exclusivamente de ambientes silvestres, né? E com a dirofilariose não é diferente, ela circula em ambientes silvestres. A gente não tem geração espontânea do verme do coração nas populações domésticas, né? Então ela tem que ter vindo de algum lugar, né? E então eu vou derrubar o microfone. Não se preocupe. Porque a pessoa daí italiana... daí ele não cai. Assim, né? Daí ele não cai. Ele pode balançar, mas não cai. Balança, mas não cai. Então, essa proximidade que a gente vem tendo, cada vez mais a gente avança sobre as populações de área florestada, maior o contato que a gente tem com os agentes. E quanto mais esses vetores se proliferam, maior a chance da gente ter infecção. Foi o que eu disse anteriormente. Embora a taxa de mosquitos infectados com dirofilária seja muito baixa, se a gente tem muito mosquito, a chance de eu ter novos animais infectados aumenta muito também. Principalmente, né, quando a gente fala de animal de companhia. Hoje, os animais de companhia são como se fossem nossos filhos. Membros da família. Total. Dentro de casa, né? Então, assim, a gente... Onde o humano vai, o animal de companhia acompanha, né? Então, seja em viagens, seja em compromissos profissionais, né? Hoje, o animal faz parte da rotina humana. Então, isso faz com que a gente tenha uma maior chance dele ter contato. Então, com o vetor. Por exemplo, numa viagem numa região litorânea. Olha, Quando que você pensava 30 anos atrás que você ia levar seu cachorro, né, para passear? É como a gente estava falando, a gente passou esse ano 2022, né, que passou,
viajando o Brasil inteiro. A nossa baby viajou 24 estados. Nossa cachorrinha Imagina com a gente no motorhome. momentos ela estava ali. Todo o litoral do Brasil nós fizemos e olha quantas doenças estávamos expostos ali, né? Exatamente. Que muitas vezes nós não levamos em consideração porque tá toda vacinada, tá com a vermifugação feita. A gente tá focou tudo muito bonitinho. na leishmaniose e a gente usou Sim. coleira e tudo mais. Que foi uma boa ideia, porque você também ajudou a não Olha, impedir Por a tabela, picada por do tabela, mosquito. acertamos. Inclusive, você aí, veterinário, já fica ligado porque o terceiro episódio dessa websérie, vamos falar sobre leishmaniose, né? e olha, O episódio vai estar sensacional com um convidado aqui imperdível, então já fica ligado. Mas, doutora, voltando aqui... Perdão, Fernanda. Voltando aqui. Quando a gente fala de verme do coração, de girofilariose, alunos, até mesmo veterinários, já imaginam aquele coração repleto de verme, vê aquele formato. Mas como que acontece o ciclo de vida desse verme? E tem como o pet estar com o verme, ele ser assintomático, não demonstra nada? Sim, o ciclo, na verdade, do verme, ele não é muito complexo, ele é até que é um ciclo bem simples, mas é um ciclo demorado. Uhum. Então, assim, desde o momento da picada no mosquito até a gente ter verme adulto, pode se passar em 9 meses. Nossa, é um bastante tempo bem tempo. prolongado realmente, então né? é um tempo, é um período bem prolongado. E esse verme adulto pode viver até 7 anos nesse hospedeiro, Nossa. né? Então, assim, existe... É uma expectativa de vida para esse verme que eu gostaria muito que alguns animais de estimação tivessem, Pois é, inclusive, né? Não crie, né? Cria um verme, né? Que ele dura mais. Mas, então, o ciclo depende de um animal infectado. A maior parte dos animais que tem girofilariose, a principal espécie acometida são os cães, tá? Não só os cães domésticos, mas os canídeos silvestres também. E então a gente precisa de um canídeo infectado. Vem um mosquito, se alimenta de sangue e quando ele se alimenta de sangue nesse animal infectado, ele vai ingerir o que a gente chama de microfilárias, que são as larvinhas L1. Essas larvas sofrem modificação dentro do inseto, do mosquito vetor, e aí quando ele for novamente se alimentar num outro animal que não tenha a infecção, não é que ele vá inocular o verme penetra ativamente, sai da peça bucal desse inseto e vai até o local da picada ativamente e penetra na pele. E ali na pele ele fica em torno de 30, 60 dias, para daí começar a migrar para os tecidos e chegar todo no sistema cardiopulmonar. Então, esse processo todo, desde a penetração na pele até o primeiro verme adulto, pode levar até 9 meses. Então é legal que a senhora exemplificou que, apesar de ser um ciclo simples, é um ciclo demorado, né? Demorado, é longo. E tem o seguinte, né? Esses vermes adultos, né? Quanto mais eles se multiplicam nesse hospedeiro, eles vão colonizando o aparelho cardiopulmonar. Então, eles vão se alojar principalmente nas câmaras direitas do coração e na artéria pulmonar. E isso vai provocar, né, sinais clínicos importantes, mas muito inespecíficos. A princípio não vai desconfiar que é isso. Pode não ser, né? Assim, o médico veterinário na primeira abordagem pode não, né, se ligar, mesmo porque tosse. Eu até digo, nós que não temos notificação tão relevante assim, tá, gente? Eu digo da minha vivência, tá? Eu tô voltando pra região norte. Opinião do que eu vivi. Eu não vou pensar de cara. Eu vou pensar em várias outras porque coisas. chega um animal com tosse. Vamos colocar que chegou um poodle de 12 anos com tosse. Você vai pensar em qualquer outra coisa menos em girofilariose. E aí,
E aí isso vai fazendo com que... Porque a doença vai se apresentar de formas diferentes. A gente tem desde a forma assintomática, ou seja, o animal vai ficar super bem obrigado, até a forma grave e chegando no estágio extremo, que é o que a gente chama da síndrome da veia cava. Que daí é um passo, assim... É um paciente, né, crítico, que ele já desenvolveu insuficiência cardíaca, então ele precisa de outro tipo de atenção, tá? Geralmente, o diagnóstico é realizado no paciente que apresenta de sintomas leves a moderados. Por quê? Porque o animal começa a tossir, ele fica intolerante ao exercício. Então, você vai passear com o cachorro, na metade do quarteirão ele já começa... E só não se aplica se for um pug, né? Porque lógico. O pug ele não quer nem levantar do sofá, né? Então, ele desenvolve essa intolerância ao exercício e aí acende o radar do tutor. E o tutor leva para avaliação. O veterinário vai pedir exame complementar, né? Ele não vai pensar em girofilariose na primeira, mas ele vai pedir uma avaliação cardiológica. Então, se ele pede um ecocardiograma, um raio-x de tórax, ele já vai conseguir fazer essa visualização de vermes adultos nas câmaras cardíacas. Super, super interessante. E a gente vê, você falou, mas quase a minha pergunta, ali. Você falou bastante dos cães e de forma majoritária a gente vê os cães. Mas e os gatos? Eles também são acometidos? E se são, quais são os sintomas? Os sinais clínicos são bem parecidos com um dos cães? Então, gatos, né? A infecção é mais rara, não se sabe porque parece que eles são mais resistentes à infecção. Gato, né? Gato é maravilhoso. Só que um gato suscetível, os relatos que tem eram gatos com outras viroses, né? Tipo FIV, FeLV, então que ficam mais suscetíveis a outras infecções. E esses gatos com uma carga parasitária pequena, exibem sintomatologia muito grave, inclusive evoluindo para morte súbita, né? Nossa, então é diferente do cão, né? É um pouco diferente. Nesse sentido. E quando também manifesta sintomatologia muito inespecífica. Então, tosse, anorexia, perda de peso. Então, assim, a gente não consegue, né, fechar. E se a gente olhar a prevalência, né, de gatos infectados, ela é muito menor do que a de cães, né? Se a gente pensa numa área que tem 50%, 60% de cães infectados, você não vai achar mais do que 10%, 15% de gatos na mesma condição. Mas, na maioria das vezes, eles são pacientes assintomáticos, né? Mas tem essa ressalva que uma carga parasitária pequena já pode produzir efeitos devastadores no animal. No felino, né? Super interessante. Doutora, a senhora até começou a abordar anteriormente sobre a parte de diagnóstico, que entendemos que é muito inespecífico, não tem algo. Fechou clinicamente e isso daqui vai ser diro. Mas aí a gente percebeu que quando a gente passa para exames de imagem, já fica um pouco mais claro, né? Nós conseguimos diagnosticar. Sim. Mas qual assim? Eu quero diagnosticar. O que seria o passo a passo que o clínico tem que fazer? Padrão ouro. Padrão ouro é sempre o teste que a gente chama de parasitológico, porque eu vi, medi, fotografei. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida de que é o fulano, né? Que é a Girofilaria. E então existe o teste parasitológico que é feito a partir do sangue. Então você centrifuga esse sangue, faz uma lâmina, cora, mede o verme, porque tem outras filárias muito parecidas que podem infectar animais domésticos também. Sabe que às vezes eu penso, assim, interrompendo você, a gente, chegou! Não, pode ser outro. Chegou! Não, pode ser... assim, existem várias saídazinhas, né? E uma vez que você mediu, analisou a morfologia e ela é compatível, né? Ela é identificada como a Girofilaria imits, que é a principal espécie que a gente tem aqui no Brasil, né? De Girofilaria, você fecha. Adicionalmente, porque pode ser que essas microfilárias não estejam circulantes, ninguém vai abrir o coração
Não faz tanto sentido, né? Para o coração, para ver se tem uma verme lá. Só para fazer o diagnóstico. Então, existe testes comerciais baseados em antígenos, né? Então, esses vermes liberam, né, substâncias que são capazes de serem medidas em testes laboratoriais. E esses testes podem ser feitos no consultório. A gente tem 2 empresas, né, que fornecem esses testes. Um é um teste só para Girofilaria e um outro é conhecido como 4DX, que é um teste da IDEXX. Sim. E esse teste de antígeno ajuda muito. Então, a gente faz o teste de antígeno, deu positivo, não deu microfilária, né? A gente pode partir também para um exame molecular, por exemplo. Hoje a gente já tem essa ferramenta acessível a todos os clínicos veterinários, né? Já não é mais uma coisa de outro mundo a gente fazer um teste molecular. Então, a gente pode aliar várias técnicas para fechar o mesmo diagnóstico. Se alguma resta dúvida, a gente parte para uma outra técnica. O importante é que a gente confronte técnicas diferentes, né? E, em vez de ficar fazendo a mesma várias vezes, a gente usa uma técnica diferente, porque quem sabe essa outra abordagem vai me responder melhor aquela pergunta. E até é importante, Fernanda, a gente talvez trazer essa questão. É possível, por esses testes rápidos que o clínico geral pode utilizar ali mais rapidamente, pode dar um falso positivo ou falso negativo? Então, falso negativo sempre tem a possibilidade, né? É igual o teste de gravidez. Tá? Não, eu lembro muito do já precisa se a medicina fosse mais assertiva. Nossa, ia ser maravilhoso. Fosse isso ou isso. Mas aí se dá falso positivo. Será que eu tô falso negativo? Será que eu... Então, pode dar falso negativo, mas falso positivo, não. Pelo menos. Então, se o teste der positivo, de fato, bateu, aquele animal tem Girofilaria. Der negativo, tem essas outras possibilidades de aí teste que tem a gente as outras, e o parasitológico é mandatório, ele tem que ser feito, né? Ele precisa ser realizado. Viu ele ali, não tem pra onde não correr. Tem dúvida. Se viu a Giro ali, mediu, fotografou, Até anota aí, ó, você que é acadêmico, viu, mediu, fotografou. É isso. É isso. E ainda postar no Instagram. Agora ainda postar no Instagram. E falando em redes sociais, dando um break aqui pra vocês, Veste. Por favor, isso só é o primeiro, tá? É o primeiro episódio dessa websérie. Então, fique ligado. Já tira o print aqui, diz o que tá achando. E fica ligado que a gente ainda tem mais pra vocês, hein? E, doutora, eu queria saber em relação à parte da prevenção, que é algo que eu amo, assim. Eu gosto de estudar, ainda mais, não só a parte preventiva em relação ao paciente, mas ao tutor ter consciência de tão, assim, grave que é, ou até comumente, tá certo? Comumente no dia a dia, né? Nossa, porque o que eu percebo, o cliente, o tutor, ele sabe quando acontece. Ele nem sabe que existia... Que pode acontecer. Pode acontecer. E de verdade, eu posso estar assim, né, sendo um pouco polêmica, mas há para mim uma grande deficiência em relação ao veterinário explicar. Ele trata o problema, mas ele não ajuda na prevenção do problema. Então, qual é a questão da prevenção em relação a isso? Vamos, primeiramente, dividir aqui. A prevenção em relação ao paciente, né? Se existe a prevenção para que não aconteça, depois a gente vem para o tutor, que eu já fui falando logo, desabafando, né? Mas vamos falar primeiro do paciente. Então, esse é um problema, né? Essa parte humana a gente esbarra muito na medicina veterinária, né? A gente brinca que o nosso aluno entra na faculdade falando que ele não quer que ele gosta muito de animais, mas ele não quer lidar com as pessoas. Né, doutora? Se ele já soubesse. É assunto só para um podcast. Só para um podcast. Isso, né? Então, essa parte humana, ela é muito importante. E a gente conseguir tocar, eu falo, tocar o coração desse tutor, né? Porque quando a gente quer passar informação, a gente tem que tocar essa pessoa de alguma forma. E nada melhor do que a gente entender
nós, o próximo da mesma espécie, para conseguir passar essa mensagem, né? Bom, mas para o nosso paciente, para o nosso cachorrinho, o que a gente pode fazer, né? Os cães, principalmente, que são os mais suscetíveis à infecção. Primeira coisa, evitar que ele tome uma picada de mosquito. Primeira coisa que talvez seja mais difícil para o Brasil. Mas, assim, existem formas, né, que a gente pode diminuir essa chance de contato, né? Então, coleira repelente, né? Tela em casa, tela no canil, se for o caso, né? Se for um cão de guarda, um cão que fica um cão no de quintal, trabalho, né? Uhum. Então, a telagem do canil é muito importante, né? Tem também o fato, né, do tutor liberar esse animal para o ambiente nos horários de maior atividade do mosquito. Então, assim, a gente tem espécies de mosquito que picam mais de manhã, como o Aedes, e tem outras que têm maior atividade no final da tarde e à noite, que são os mosquitos do gênero Culex e do gênero Anopheles. Então, de forma geral, de manhã tem mosquitinho ali, de tarde tem mosquito, de noite tem mosquito. Tem mosquito. Dar... Ou seja... botar numa bolha ali, numa redoma, o nosso Mas cãozinho. a coleira repelente, ela acaba ajudando muito. E quando é uma área de muita ocorrência da doença, a gente faz o tratamento profilático. Esse tratamento profilático existe e ele pode ser utilizado desde que seja feito com muita responsabilidade, né? Nessas áreas onde há muita ocorrência da doença, o ideal é que ele comece muito cedo. Por volta das 7 semanas de idade, você começa o tratamento. Nossa, bem cedo realmente. Bem cedo, o tratamento periódico, para que ele não se infecte, né? Então, quando a gente sabe que tem uma área onde a gente tem uma alta taxa de transmissão, quanto mais precoce for esse tratamento profilático, maior a chance desse animal não se infectar ao longo da vida. E essa profilaxia, Fernanda, seria com qual medicação específica? Então, a gente tem uma classe, né, de medicamentos que é amplamente utilizada aqui no Brasil para tratamento tanto ecto quanto endoparasiticida, que são as lactonas macrocíclicas, né? E, o que é isso, meu Deus? Não, eu já tô assim, entendi. Relaxa, Nunca já vai entender o que é. Já ouviu falar. Sabe por quê? Porque as lactonas macrocíclicas são representadas pela ivermectina, pela selamectina. Eu acho que ivermectina é a medicação que até mesmo antes da pessoa ser veterinária, ela já escutou falar. Eu acho que ela já existe antes da veterinária. De tão antiga que ela é. Então, a selamectina, a moxidectina. Então, são medicações que podem ser utilizadas como tratamento profilático, né? E em áreas endêmicas é desejável que seja feito o tratamento com essas substâncias. Perfeito. Né? Doutora, mas sabemos que podem existir raças que são mais suscetíveis ao uso de ivermectina. Sim. Nesse caso, como podemos fazer? Então, né, a gente está falando de Collie, de pastor de Shetland, de Border Collie, né, que tem uma deficiência, né, na metabolização, de forma geral, das lactonas macrocíclicas, das IVs do mundo. Mas, assim, a gente tem que considerar, primeira coisa, qual é o custo-benefício para o animal, né? Vive numa área endêmica, né? Tem muito caso de dirofilária, né? Vamos tentar primeiro a coleira repelente, para que ele não seja picado. Vamos tentar manter esse animal dentro de casa, domiciliado, com um acesso restrito ao contato com o vetor. Se mesmo assim eu fiz tudo e não deu certo, né, eu posso lançar mão das ivermectinas ou das avermectinas, né, que daí entram as outras moléculas desse grupo. E eu sempre digo que a gente tem que fazer essa ponderação entre o custo e o benefício, né? Então, assim,
se eu não fizer nada, o meu animal infectado vai progredir a doença, né? E pode Vira óbito. ou eu posso tratar e as reações serem toleráveis, né? Não acontecer uma intoxicação grave e ele se recuperar. O clínico fazer o controle O clínico ali do vai seu fazer, paciente. exatamente, monitorando de pertinho. E sabe o que é muito interessante? Como você abordou o vetor. A gente, querendo ou não, a gente olha para a doença, mas quem causa a doença é o vetor. Vetor. Então, o que nós podemos fazer para controlar esse vetor na medida do possível? Que foram os pontos que a senhora abordou com a gente, né? Então, a gente tem várias coisas que dão para ser feitas, né? A gente tem já as campanhas bem difundidas para que a gente não deixe água parada, para que a gente colete as águas pluviais, para que a gente coloque tela em nossas residências. São utilizados inseticidas ambientais, né? Então, às vezes passa o carro do inseticida, né, para fazer o controle da população de mosquitos, e essas são medidas importantes que acabam diminuindo a transmissão, né? O que eu falo é que é um trabalho de formiguinha, cada um faz a sua parte, né? Então, eu não deixo a água parada na minha casa, se eu não deixo o acúmulo de água, eu, consequentemente, estou, né, impedindo que Diminuindo, né? que pelo menos naquele quintalzinho eu não vou ter proliferação de mosquito. Aí se o meu vizinho fizer, se o meu vizinho da direita fizer, se o da esquerda fizer, se o da frente fizer, se o da rua de trás fizer, a gente vai ter sucesso nessa empreitada e a gente acaba diminuindo a população de mosquitos. Porque é impensável que a gente vá acabar com os mosquitos num país tropical. Não tem. Sabe? Se fosse, Né? dengue não seria um problema tão grande como é todos os anos irreal. no Brasil. Então, a gente acaba utilizando essas estratégias para diminuir essas populações. Não extingui-las, porque isso é praticamente impossível. A gente tem que ali ter consciência, diminuir cada vez mais o nosso e o meio, de forma geral, né? Ajudar o meio, mas diminuir se torna mais complexo. Extinguir é muito complexo. Extinguir é muito complexo. Extinguir. E voltando ali um pouquinho, quando o PET ele já está diagnosticado, agora falar do tratamento desse PET. Está diagnosticado com uma verme do coração. E existe também uma possibilidade de um tipo cirúrgico, como já se ouviu falar, em relação ao tratamento? Sim, a gente tem duas abordagens do tratamento. A abordagem farmacológica, que é a preferencial, a inicial, mas também depende do grau da doença que esse animal está naquele momento. Então, assim, de casos leves até casos graves, a gente tenta abordagem farmacológica, né? Quando esse animal apresenta a síndrome da veia cava, a quantidade de vermes adultos, né, é tão grande que vai acabar causando o óbito desse animal. Então, dá para fazer intervenção cirúrgica. Essa intervenção, ela é menos invasiva do que as pessoas pensam. Eu já ia falar isso assim. Porque quando a gente pensa em coração, já pensa em abrir. Eu pensei assim, não é complexo, né? Então, existe um guideline, né, um guia internacional para o tratamento que direciona como a gente deve fazer esse tipo de abordagem. Então, com sedação desse animal, você entra com uma tesoura, com uma pinça, que eles chamam de pinça jacaré, através da jugular. Nossa! Eu tô tipo assim, fale mais. Eu tô imaginando aqui. E vão retirando os vermes. É algo bem manual. Apesar de manual. É óbvio, toda cirurgia é manual, mas é algo mais manual do que a gente imagina que seja, e menos invasivo. Sim, total. Do que a gente imagina. E assim, lógico que há toda uma preparação para esse procedimento cirúrgico, então você estima a quantidade de vermes que estão presentes ali naquele sistema cardiopulmonar. E como é que faz isso? Como é que conta os vermes? No ecocardiograma, ele aparece como umas faixinhas mais
escurinhas. Então você consegue Fazer uma mais mensuração, brilhantes, né? você consegue medir quanto você consegue retirar de verme Gente, eu dali. sou uma pessoa extremamente imaginativa. Eu tô imaginando tirar. Ai, gente, vou tirar um verme ali e tal. Vou tirar Pá. uns 15. Umas 15 E o que é vermes aqui. muito interessante é que logo depois do procedimento, a ausculta, né, os sons cardíacos já começam a voltar. Porque é totalmente mecânico, né? O que tá ali a interferindo, né? normalidade. Obviamente que se houve remodelação, né, o remodelamento da câmara cardíaca, a gente vai ter uma lesão Sim. aí E a probabilidade permanente. É grande, né? Porque o verme é um ser estranho que tá ali, né? Também. e ele vai se alojando e é uma pressão física, né? E aquele organismo vai tentar se adaptar de todas as formas à nova condição, né? Então, assim, a presença do verme vai atrapalhar o fluxo de sangue e esse fluxo de sangue vai ser alterado, isso predispõe Uma cadeia de... a uma cadeia, o que eu chamo para os meus alunos que é a famosa cadeia de desgraças, né? Pior que... É, porque é assim, quando você vê o negócio já tá tão gigante, né? Mas o tratamento farmacológico também dá certo. E a gente tem tratamentos muito eficientes. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem a droga mais amplamente utilizada para matar verme adulto, que é a chamada melarsomina. Não é Não comercializada temos no Brasil, aqui. não temos no Brasil, né? Na Europa e nos Estados Unidos, ela é amplamente utilizada, tanto que se a gente for olhar o guia, né, para tratamento do verme de coração, ele vai se basear nesse tratamento com essa molécula. Só que aqui no Brasil nós não temos. Aí fala assim, mas não adianta, né? Então como é que a gente trata aqui no Brasil? A gente faz assim, eu estava lendo um trabalho super interessante. Eles utilizam uma daquelas lactonas macrocíclicas chamada moxidectina. E ela é de liberação lenta. Então ele fez uma aplicação a cada 6 meses, junto com uma bateria de antibiótico, de doxiciclina. Por quê? Para matar tanto o verme quanto aquela bactéria que é imprescindível para que esse verme se desenvolva. Fantástico. Então, assim, é um tratamento longo, pode ser que ele não dê certo lá no final, né? Porque como é muito extenso, a gente tem a chance desse verme continuar causando transtornos naquele organismo, mas hoje já é realidade no Brasil, é uma medicação injetável que você faz por via subcutânea, a moxidectina, de liberação lenta, e a cada 6 meses você faz, durante a aplicação, já começa a introdução da doxiciclina por 30 dias. Então, a cada 6 meses é a moxidectina mais 30 dias de doxiciclina. Então, vai fazendo esse controle ao longo... Vai fazendo esse controle, porque a tentativa é matar tanto o verme adulto quanto as fases larvais que estão se encaminhando para lá. Perfeito. Fernanda, algo muito interessante que a gente colocou aqui foi, temos a profilaxia, de certa forma, ali através de medicamentos, temos ali o controle, a tentativa de controle dos vetores, temos uso de coleira, né? Tem mais algum ponto que nós podemos colocar que o acadêmico, o veterinário que está vendo a gente agora, que ele possa colocar e principalmente instruir o tutor, para o tutor ficar ali, se precaver de alguma forma dessa doença? Então, na verdade, assim, uma outra possibilidade é que esse tutor, por exemplo, que se mora num grande centro e se desloque com frequência para uma área endêmica, que não leve o seu animal de estimação, né? Então, sabemos que é algo mais difícil, mas seria algo aconselhável, né? Não, porque antigamente os pets ficavam mais dentro de casa. Agora Lilica, ela já sabe que ela vai sair.
E ai de não sair. Eles tornam até um conflito interno entre eu e ela. Então, Se ela não sair. então interessante, Fernanda, talvez seria, vou fazer uma viagem e quero levar meu pet. Vou para o litoral. Verifica até com o médico veterinário pra ele te dar, não, olha, esse local tem incidência, é melhor que a sua cachorrinha, que seu cachorrinho fique. Melhor não expor, né, ao problema perfeito. do que, né, tentar remediar. E é algo depois muito dele interessante, porque acontece muitas vezes de o tutor chegar lá, fazer a consulta para o veterinário emitir a documentação da viagem. E é interessante, nesse caso, o veterinário perguntar para onde vai o seu pet. Sim, Uau. alertar Né? para Vai todas. se tornar rotina agora, hein? Vai se tornar uma rotina, não só para fazer, beleza, vai mesmo, já tá tudo certo, não tem com que ele ficar. Bota a coleira, toma esses cuidados, olha, se tiver como não levá-lo, não levar. É até uma que, como a gente observa aqui, na clínica básica, é muito simples de nós conseguirmos fazer medidas de prevenção para doenças tão complexas quanto essa, né? Exatamente. São atitudes simples que lá na frente vão se tornar enormes, né? Porque quando a gente pensa no amor que o responsável tem por aquele animal, né? Isso acaba sendo só um detalhezinho. Uau, gente, que videocast, hein? O VetSmart traz aqui para você informações assim primordiais para você que já é estudante usar no seu dia a dia hoje. Como eu sempre falo, quando eu era estudante, eu ficava imaginando eu falar com o cliente. Eu sempre fui assim, imaginativa, sempre. Então, eu ficava conversando como se eu estivesse falando com o cliente. Então, pega um amigo, começa a dizer, porque você não tá fazendo só pra você, em relação a colocar consciência sobre isso, mas ajudar o próximo com informações. Então, pega aquela tia que tem um pet, começa a falar, explicar. Você tá trazendo informação pra ela também. E aqui foi só o primeiro tema dessa série de videocast, dessa websérie de verão, com doenças de verão que vamos abordar ao longo de todo esse mês. Então fica ligado, porque sexta-feira que vem vamos falar sobre ectoparasitas, na terceira semana vamos falar sobre leishmaniose e mais uma vez lembrando que na quarta semana vai ter uma mesa redonda com todos os especialistas convidados, inclusive a doutora Fernanda, e você vai poder tirar todas as suas dúvidas sobre as doenças que vão ser abordadas aqui. Antes, a gente tem um pedido especial. Eu sempre falo, a gente tem que contribuir. Vocês receberam muita informação preciosíssima. Doutora Fernanda, foi incrível o conteúdo que você passou aqui pra gente. E você vai contribuir como? A gente vai olhar para essa tela aqui, que você vai ver agora, e a gente vai ficar bem quietinho. Você vai marcar... Opa, desculpa, antes. Você tem seu Instagram? Tenho. Se quiser que eles marquem... Quando fala assim, eu não uso, mas eu tenho. É isso? Eu talvez não lembre qual é a arroba dele, mas Como é tem que lá. entra? Mas eu tenho, já Tem tive. lá. Meu filho fez alguma vez pra Então, mim. né, vamos descobrir o Instagram da doutora Fernanda, vamos botar aqui embaixo, você vai bater um print, vai marcar, obviamente, o VetSmart, vai marcar aqui o @casalvet e vai marcar o Instagram da doutora Fernanda que vai estar aqui por baixo, tá bom? Então, coloque principalmente o que você achou dessa websérie. Isso aí. Pronto, aqui é rápido. Se não conseguiu, volta o vídeo aí e bate o print. Só voltar, gente. Um segundo, tá? Então, doutora, muito, muito, muito obrigada. Foi, de verdade, pra mim, eu sempre falo, eu gosto de forma didática. Você falou de forma muito leve sobre um assunto que muitas das vezes é complexo, principalmente pelo nome, né? Começando, como é que era o nome mesmo? Giroflariose. Aê! Deu certo, ó, Gente, chegamos ao final do conteúdo. Quando alguém não fala, tu não sabe falar. Tu não consegue falar de giroflariose? Tu falou certo? Falei, eu sou um exímio falador de giroflariose. Mas muito obrigada mesmo. Eu pela que atenção. agradeço a oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês. E pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Não se esqueçam de marcar a VetSmart, de marcar o Casal Vet, de marcar a doutora Fernanda. Estejam com a gente semana que vem, que vamos ter um encontro marcado aqui para falar sobre ectoparasitas. Aguardamos vocês.